Eu não vou explicar muito o que é ativismo judicial, eu acho que os colegas já fizeram isso. Rapidamente, quando o Poder Judiciário extrapola das suas funções, julga além do que está escrito na Constituição e na lei, ele age de forma ativista, ou seja, colocando todos nós, cidadãos brasileiros, em situação de total insegurança, porque se nós temos uma Constituição, se nós temos leis, é porque elas devem ser obedecidas e não serem aplicadas ao sabor das preferências pessoais dos julgadores. Então, nós temos várias decisões ativistas, não tem como deixar de falar na maior decisão ativista de todos os tempos, que foi a decisão na ação de inconstitucionalidade, que tratou da equiparação da homofobia ao crime de racismo. Claro, eu acho que todo mundo que for falar de ativismo vai ter que falar desse caso, porque é um caso que coloca todos nós em perigo. O princípio da legalidade, que é um princípio que nos é extremamente caro, está no artigo 1º do Código Penal, não só no Código Penal, está na Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não é possível respondermos por crimes que não estão previstos em lei. E quem faz a lei é o legislador, não é o Poder Judiciário. Então, não é possível a criação de tipo penal por decisão judicial. Então, foi ferido seriamente de morte o princípio da legalidade com a equiparação da homofobia ao crime de racismo. Não tem problema nenhum se o legislador quiser fazer uma lei criminalizando a homofobia, sendo mais específico. Para isso, ele foi eleito. Mas isso não é matéria do Poder Judiciário, isso não pode ser feito pelo Poder Judiciário. Uma outra questão que foi tratada indevidamente, não só pelo Poder Judiciário, mas também pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, foi a questão das audiências de custódia. A audiência de custódia é aquela audiência, para quem não sabe, que o juiz não pode fazer nenhuma pergunta a respeito do fato, do crime que acabou de ser cometido. Ele só pode perguntar, ele deve se limitar a olhar para o preso que acabou de praticar o delito e perguntar se ele está bem, se ele não foi torturado. Ou seja, a sala de audiência ela é invertida e o preso ele passa a ter primazia e ele encontra toda uma atmosfera favorável a acusar indevidamente o policial que o prendeu. Então, nada do fato pode ser perguntado. Então, eu pergunto, milhões de reais são gastos nas audiências de custódia. Milhões. Policiais são deslocados da rua para irem levar aquele preso à sala de audiência e deixam desguarnecida a cidade. Para quem não sabe, cidade do interior tem 10, 15 policiais. E alguns deles são alguns de licença, alguns precisam patrulhar a cidade e outros têm que levar preso na audiência de custódia. E outra coisa, a audiência de custódia é totalmente inócua, porque ainda que ele diga que ele foi torturado, não estou dizendo que as torturas não existam, elas existem e acontecem eventualmente. Agora, mesmo que ele seja torturado, não existe compensação de culpas no direito penal. Se o preso for torturado, essa tortura não anula o crime que ele cometeu. Ele paga pelo crime dele e o policial, eventualmente, que tiver abusado da autoridade, paga pelo seu crime. Um crime não tem o poder de anular o outro. Portanto, essa audiência de custódia é absolutamente inócua e milhões de reais estão sendo gastos indevidamente nisso. E outra coisa, ela é falsamente atribuída ao cumprimento do Pacto de São José da Costa Rica, mas isso é uma mentira. O Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana dos Direitos Humanos, não prevê. O artigo 7 simplesmente diz que o preso ele deve ser levado, conduzido a uma autoridade em 24 horas. E ele diz que essa autoridade pode ser a autoridade judicial, o juiz, ok, ou, e é essa última parte que não dizem para os senhores, é essa última parte que todo mundo omite, ou outra autoridade com funções judiciais. Então, qual que é a outra autoridade com função judicial que não seja um juiz de direito? Quem exerce uma função judicial, ou seja, função de tomar decisões em um determinado caso, ali no caso, no flagrante, a primeira autoridade se chama delegado de polícia. E isso já é feito desde sempre, sem necessidade de deslocamento de milhões de reais para levar o preso diante de um juiz de direito. Ou seja, essa última parte escondem de todo mundo. O Pacto de São José da Costa Rica sempre foi cumprido, tá certo? Só que o judiciário entendeu que deve ser levado apenas ao conhecimento do juiz de direito e não do delegado de polícia. Então, isso tem que ser revisto.